Olá pessoal, tudo bom? Prazer enorme estar aqui falando com vocês. A gente vai passar aí os próximos minutos trocando uma ideia. Eu sou o Andrei, eu faço parte aqui do time da ACE, eu atuo hoje como Product Manager de Startup Engagement. Então, eu sou responsável pelos projetos entre grandes empresas e startups. E a ideia desse nosso bate-papo vai ser trazer um conteúdo bem prático, que vocês vão conseguir aplicar no dia a dia ali de uma forma bem hands-on depois, sobre como estar aproveitando melhor essa relação entre grandes empresas e startups. Então, para começar a falar um pouquinho da ACE, a ACE é uma empresa de inovação que investe em startups e ajuda grandes empresas a inovarem também como startups. Então, nós temos duas unidades de negócios. A ACE Startups é o nosso fundo de investimento, onde a gente ajuda o empreendedor ali na sua fase seed, com expertise, capital e networking. Ao longo desses anos, a gente conseguiu o melhor resultado Latam em termos de Venture Capital, então são 14 exits e mais de 300 startups aceleradas, um portfólio aí que tem mais de 100 empresas investidas, e a gente já foi eleito 3 vezes a melhor aceleradora da América Latina. E como que a gente ajuda esses empreendedores? Então, a gente tem uma rede de mentores muito forte com o Google Launchpad, que reúne uma série de pessoas especialistas em diversos temas. A gente tem um stack bem grande de recursos econômicos, então a gente oferece para as nossas startups espaço na Amazon, ClickSign, HubSpot, Hamper e uma série de outras ferramentas que a startup pode estar usando ali no dia a dia. A gente também tem uma comunidade empreendedora bem grande, seja do nosso portfólio, empreendedores que passaram por aqui, startups dos nossos programas. O nosso time da ACE também é mega empreendedor, então a gente coloca como uma das propostas de valor para a gente ajudar as startups. A gente também ajuda muitas startups a terem acesso comercial, então conectando com os nossos parceiros e clientes da ACE Cortex. E também a gente tem uma ferramenta que a gente já aplicou em mais de 300 startups, que é o nosso diagnóstico, e o que nos trouxe ali capacidade para estar desenvolvendo uma trilha de conteúdo proprietário para estar ajudando também esses empreendedores a superarem os seus desafios de crescimento. Por outro lado, o Ace Cortex é o nosso braço de consultoria de inovação, onde a gente ajuda grandes empresas a inovarem e se tornarem organizações exponenciais. E aqui tem um pouquinho dos nossos portfólios, um pouco dos clientes que acreditam, a gente tem parcerias bem interessantes com eles, e o grande objetivo da ACE com essas empresas é fazerem elas se adaptarem à nova economia e nesses desafios aí, com todas essas mudanças tecnológicas que nós estamos tendo. Então, vou começar falando um pouquinho sobre onde surgiu aí todo esse movimento e todo esse contexto com startups. Então, a região que configura aí todas essas transformações tecnológicas que a gente tem hoje em dia é o Vale do Silício, que pega ali um ecossistema super produtivo e super fértil de empresas de tecnologia, de organizações de apoio, como a iCombinator, 500, uma série de outras organizações. É um lugar que reúne grandes centros de excelência, como Stanford, Berkeley, uma série de outras universidades de ponta. Também reúne muito capital, alguns fundos tradicionais, aí, como a Sequoia Capital, Andreessen Horowitz e outros. E tudo isso fez contribuir para o surgimento da revolução das startups, né? Essas empresas, empreendedores que desafiam os modelos de negócios tradicionais justamente pelas revoluções tecnológicas que são possíveis hoje em dia. E pela nossa pesquisa anual de inovação aqui da ACE, a gente viu que 70% das empresas elas estão sofrendo algum tipo de disrupção. E 90% dessas empresas acreditam que inovação é importante, mas 60% acha que a inovação foi baixa nos últimos 3 anos. E aí, quando você vai olhar mais a fundo, só 25% dessas empresas possui design organizacional e só 30% trabalha com métodos ágeis, o que faz as empresas terem uma lentidão, burocracia e ficarem muito amarradas ali no seu dia a dia quando elas querem inovar ou fazer alguma coisa para gerar mais valor para os seus clientes ou ganhar competitividade interna também. Um exemplo clássico que existe foi essa capa da Forbes que posicionava a Nokia ali como gigante do setor,
a empresa que tinha 1 bilhão de clientes, e aí você olha 10 anos para frente, pós o lançamento do iPhone pela Apple, o quanto que o mercado foi desrompido e o quanto que ele teve uma completa transformação em vários outros setores por conta do surgimento do smartphone lançado e criado pela Apple também. E aqui traz um pouquinho quanto tempo levou para essas tecnologias alcançarem um número de 50 milhões de usuários. Então, a hora que você vai pegar, por exemplo, a televisão, que levou 22 anos, o Pokémon Go levou 19 dias, porque hoje é tudo mais fácil, é tudo mais democratizado, as tecnologias vêm gerando essas disrupções também. O que contribui muito para o surgimento dos famosos unicórnios, que são aquelas organizações de tecnologia que alcançaram um valor de US$ 1 bilhão em market cap, de valor de mercado. E no Brasil a gente vê que esse contexto está ganhando cada vez mais força, né? A gente está com um número aí atualmente de 10 unicórnios, e esses players, essas empresas de tecnologia vêm gerando cada vez mais emprego, renda, vem formando toda uma geração de empreendedores que depois vão sair e vão criar os seus negócios também. E a hora que a gente vai olhar para o ecossistema de Venture Capital no Brasil, a gente ano passado teve um recorde de investimento com 1,3 bilhões, são mais de 10 mil startups ativas, um grande crescimento, e a tendência é que esse número só aumente, só esse ano a gente já teve grandes rodadas e a gente já vem tendo aí cada vez mais um ecossistema empreendedor aquecido. E aí, a hora que você vai olhar para a jornada de uma startup, onde entra as modalidades de investimento, é aí que surge uma grande gama de investidores, sejam fundos, family offices, aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos, que contribuem também para o financiamento dessa modalidade de startups com capital de risco, onde eles investem, sabendo que a maioria dos investimentos não vão dar certo, mas aqueles que vão dar certo compensam toda a carteira de investimento. E é nessa modalidade mais avançada ali entre a etapa de crescimento e escala que surge o Corporate Venture Capital como uma opção interessante de diversificação de investimento para grandes empresas, e hoje essa indústria de Corporate Venture Capital já é responsável por quase 1/5 praticamente do valor global investido em startups, o que faz com que essa relação entre startups e grandes empresas seja cada vez mais interessante também. E aí, como que uma grande empresa pode começar a se relacionar com uma startup, né? Então, aqui na ACE, a gente gosta de trabalhar com 5 níveis de engajamento com startups. São níveis que contemplam desde provas de conceito até a modalidade mais complexa, que é o Corporate Venture, que envolve o investimento em startups em si. Então, o nível 1 é quando você começa a contratar startups como fornecedores das áreas de negócio. O nível 2 é quando você traz startups para atuarem em projetos de inovação. O nível 3 é quando você faz novos produtos e estratégias go-to-market com startups, seja para criar novos produtos ou para agregar mais valor aos clientes ou aos fornecedores. O nível 4, que é o investimento em startups. E o nível 5 é quando você passa a adquirir a startup por meio de estratégias de M&A. E hoje, dando o cenário de Corporate Venture no Brasil, a gente tem mais de 138 programas que conectam aí empresas e startups. E os setores mais aquecidos são financeiro, varejo, tecnologia, saúde, construção e energia. E os tipos de programas que existem entre startups e grandes empresas, a gente vê que 15% ainda está no nível 1 de contratação como fornecedor, 12% em projetos de inovação, 30% desses programas já estão no nível 3, fazendo projetos e estratégias go-to-market em conjunto, e no último nível 4 e 5 de investimento e aquisição, a gente já tem cerca de 40% dos programas olhando para essa seara. Então, hoje é uma opção muito interessante de inovação, você está se conectando com startup, e isso mostra quantos programas que existem também dentro do nosso ecossistema. Mas, por outro lado, quando uma empresa ela vai lançar um produto, ela tem várias barreiras. E só 20% desses lançamentos dão certo. Por quê? Porque as tecnologias estão ultrapassadas, tem muita burocracia ou lentidão dos processos, os métodos são antigos ou tradicionais, e existe um certo distanciamento, descolamento do que os consumidores finais, ali, os usuários ou os clientes, precisam na ponta.
Então, isso acaba favorecendo que as inovações dentro da empresa acabam não saindo também. E aí, se você quer ganhar velocidade e ter uma estratégia diferenciada em relação aos seus concorrentes, você pode ir até o limite que sua organização está disposta a abrir as portas dela. Então, é aí que surge um contexto de inovação aberta, de estar inovando com agentes externos. Existem várias modalidades de Open Innovation, né? Você pode desde trabalhar com universidades, startups, empresas de tecnologia, estudantes e uma seara muito grande, muito ampla também. E aí, grande parte das empresas que trabalham com startups trabalham por 3 fatores. O primeiro deles é como uma estratégia de crescimento e acesso a novos mercados. O segundo é monitorar as tecnologias e se aproximar de talentos empreendedores. E o terceiro é resolver problemas internos de eficiência operacional e ganho de competitividade. Então, essas são as principais motivações que as grandes empresas procuram as startups. E quando você trabalha com startups, os grandes benefícios são acesso a soluções melhores, que são mais rápidas, é mais fácil de usar e mais simples. As startups são mais enxutas, elas possuem ali uma forma de atuar com Lean Startup, onde você consegue ganhar mais velocidade. As soluções costumam ter um encaixe maior nas dores que você possui, porque elas acabam sendo, de uma certa forma, mais customizada para determinado tipo de persona. Então, é uma opção muito interessante você trabalhar com soluções fornecidas por startups. E alguns caminhos que existem para essa conexão são tanto usar a startup como fornecedor, você fazer um projeto piloto para testar ou validar uma ideia como startup, fazer um laboratório para potencializar as startups, criar um network com elas e depois vir a investir nas startups que possuem maior fit, ou mesmo já começar numa modalidade de investimento por meio do corporate venture também. Então, esses são alguns dos caminhos existentes para essa relação entre startups e grandes empresas. E aí, a hora que você vai olhar quais são as principais causas de morte de uma startup, as principais delas, que são a falta de mercado, onde 42% das startups quebram porque não existe aquela necessidade de mercado, é aí que uma empresa pode ajudar muito uma organização como uma startup. Porque uma startup se relacionar com uma grande empresa é uma ótima oportunidade de acesso comercial. E um outro fator também é a falta de dinheiro, de caixa. Então, a gente já vê que para uma startup se relacionar com uma grande empresa é muito viável e muito atrativo, porque pode ser uma forma de escalar as vendas e pode ser uma forma também depois de levantar um dinheiro ou um investimento e estar fazendo um funding também. E aí, por que as startups também procuram as empresas, né? Então, como a gente já comentou, tem essa parte do acesso comercial, é uma forma de você melhorar o produto da startup por meio dos conhecimentos técnicos do setor que a empresa possui. Para a startup, é um ótimo ganho de imagem e fortalecimento institucional já ter uma grande empresa do lado. E o outro dado que a gente já citou por aqui, que é justamente você ter a possibilidade de levantar uma rodada de investimento com as startups, que é uma modalidade que vem ganhando cada vez mais o interesse de grandes empresas. Então, quando você faz um programa de Startup Engagement que conecta startups e grandes empresas, os principais objetivos geralmente são acelerar a estrutura de conexão com novas tecnologias, desenvolver projetos com maior velocidade e eficácia, testar inovações que vão trazer competitividade e eficiência operacional, identificar oportunidades de novos negócios, parcerias e aquisições, e engajar as lideranças também com o ecossistema para a promoção de conhecimento, e colocar esses C-levels em contato com metodologias inovadoras e também oxigenar toda essa cultura deles. Então, o grande benefício ali no dia a dia é fazer com que os projetos ganhem velocidade, você fazer o engajamento do C-Level e você também ter toda uma esteira ágil ali de deal flow, de novos negócios, parcerias e coisas que você pode desenvolver em conjunto entre startups e grandes empresas também. E aí alguns cases que a gente tem aqui na ACE, a gente tem até o Boost Lab, que é o hub de negócios
do BTG Pactual, que trabalha para trazer startups para todo o grupo, para todas as empresas investidas do banco e também para fazer negócios com o banco. O EDP Starter, que é o programa de Startup Engagement da EDP, com o objetivo de desenvolver projetos pilotos com as startups. O Brain da Algar Telecom, que é o Brain Open, que é um programa focado na criação de novos produtos para gerar mais valor para os clientes finais, ali na hora de você estar trazendo uma solução de uma startup para complementar o seu portfólio de soluções também. Então, um grande desafio quando você faz um programa de Startup Engagement é como você pode ter acesso a deal flow, onde estão os melhores empreendedores e as melhores oportunidades, como que você faz para conhecer se essas apostas vão dar certo ou não, seja investindo, seja fazendo um projeto piloto, ou como que você faz um namoro antes de fazer um casamento, para depois gerar um funil onde você consiga ter um retorno mais atrativo e que a iniciativa realmente vai valer a pena. Então, a gente gosta de definir aqui Startup Engagement como duas grandes frentes. Uma frente é você levantar o que existe no ecossistema e fazer um mapeamento das oportunidades, e o outro é a conexão em si, quando você faz um projeto piloto, contrata a startup, ou já começa a fazer alguma relação com ela ali, desde que seja, pode ser, por exemplo, de mentoria, para depois criar um negócio mais parrudo lá na frente, né? Então, um programa de Startup Engagement geralmente vai ter aí esses 6 passos, assim. É muito importante você começar definindo as teses, com que você quer trabalhar, por que você quer trabalhar, qual que vai ser a nossa estratégia de inovação, o que a gente vai buscar. Fazendo as teses, você consegue fazer um mapeamento do que existe no ecossistema, daquelas oportunidades que tem fit com aquela tese. Depois você entra no processo de recrutar e selecionar essas startups, faz um diagnóstico para entender como é que elas estão, desenvolve as provas de conceito ou os projetos piloto e define os outputs para estar trabalhando com elas. E ao longo de um programa de conexão entre startups e grandes empresas, é super importante você ter os mentores, as lideranças e os sponsors da empresa ajudando as startups a superarem esses desafios, como também destravar as barreiras, e também uma proposta de valor do que só sua empresa pode oferecer de único para as startups, porque como a gente mostrou, existem quase 140 programas de conexão com startups no Brasil. Então, meio que como se fosse um mercado que está virando commodity. Então, você precisa ter um diferencial muito claro para trabalhar com startup, para que essa relação seja proveitosa para as duas vias também. E aí é super importante na parte estratégica da coisa você saber qual horizonte de inovação você vai querer atacar com cada uma das oportunidades. Então, seja um horizonte 1, que é para trazer startups para eficiência operacional, seja para o horizonte 2, que é para você começar a melhorar um pouquinho ali em setores adjacentes ou modelo de negócios, ou no horizonte 3, que é de fato você trazer novas oportunidades e coisas que são bem diferentes ao core business que a empresa está fazendo atualmente. E aí, quando você define as teses, é justamente o momento de olhar para essas estratégias e saber o que a gente vai buscar de startups. Então, qual que é o estágio de maturidade, qual que é o modelo de negócio, qual que é o público-alvo, segmento, tecnologia, como que está o cap table ali, a estrutura societária da empresa, o time dela. Tudo isso forma a tese que é o grande farol do que a gente vai estar buscando para o nosso programa de Startup Engagement. E aí é super importante, por outro lado, também, você fazer um treinamento e a sensibilização dos mentores, né? Então, geralmente, um workshop de 4 horas, até 20 pessoas, para você tratar de assuntos sobre esse universo de startups, ajuda muito a reduzir esse grande gap, essa grande diferença cultural entre as startups e o C-Level que existe também. Então, essa parte de conseguir um buy-in da liderança, a gente vê que é um dos aspectos mais relevantes nessa relação entre startups e grandes empresas. Quando a gente faz o mapeamento de startups, é super relevante também você ter um parceiro que conheça bem o ecossistema. Então, por exemplo, aqui no caso da ACE, a gente tem uma base com mais de 20 mil projetos cadastrados, que nos dão aí quase 12 mil startups ativas em vários segmentos. E a partir do momento que a gente define a estratégia, os horizontes, constrói a tese dos nossos programas, a gente puxa na nossa base essas startups que para a gente analisar se tem fit ou não com o programa. Então, no mapeamento, a gente entrega tanto um relatório
que traz insights e highlights, mostra quais são os white spaces do mercado, quanto já entrega também a lista ali com nome, descrição e site da startup, para a empresa estar tendo acesso àquilo. E a gente usa muito dos nossos canais de divulgação, da ACE, que é super qualificado, ele é bem inserido no ecossistema empreendedor em diversas comunidades. Então, essas são as principais estratégias que a gente tem de divulgação, mas o grande diferencial que a gente traz é o recrutamento ativo por meio dessa base e da prospecção também de oportunidades que possam gerar um grande valor para os projetos que a gente está mirando. E aí, a hora que a gente vai selecionar a startup, a gente conta com esse one-pager de apoio, onde a gente explora ali tanto nome, descrição, modelo de negócio, time, fundraising, principais clientes, concorrentes, diferenciação, KPIs, fundação, cidades e contatos ali dos empreendedores para poder dar condições para a gente fazer uma análise mínima do que tem fit, do que é relevante, do que pode ser proveitoso para esse trabalho. E aí, quando a gente vai fazer um comitê de seleção, aqui tem um exemplo dos critérios de seleção que você pode estar criando para a sua empresa. Então, aqui na ACE, a gente sempre gosta muito de olhar o empreendedor, o time, o produto, o tamanho do mercado, como é que está o crescimento dessa startup e a estrutura societária, mais o alinhamento com o fit nas teses do que a gente acabou definindo também. Então, por exemplo, um case de tese, na ACE, a gente gosta muito de olhar para startups B2B, modelo SaaS, do setor de agronegócio, financeiro e saúde. Essa é a nossa tese do nosso fundo de investimento. Mas nos nossos programas a gente acaba atuando em diversos setores e acaba não tendo essa limitação também. E aí, para o comitê de seleção, geralmente a gente trabalha com 10 startups aí para fazer um pitch day. A gente trabalha aí com uns 25 minutos de startups por comitê. Hoje em dia não é mais obrigatório e relevante você fazer um comitê de seleção, pitch day com startups. Existem várias formas de você fazer isso sem precisar tomar tempo do C-Level, tempo dos empreendedores. Praticamente com um one-pager, conhecendo o deck, fazendo um telefonema com a startup, você já pode fazer uma primeira reunião mais de negócio do que organizar todo um comitê para trabalhar com um número limitado de oportunidades também. E aí, a hora que a gente chega na hora da prática, nos projetos pilotos, a gente atua tanto na parte de planejando a POC, fazendo um acompanhamento dessa oportunidade, desse projeto, e também depois, no final, definindo o output, se a gente vai seguir com aquela startup como um fornecedor, como um parceiro comercial, se a gente vai investir ou adquirir, ou se a gente vai acompanhar sem nenhum monitoramento e monitorar sem nenhum vínculo formal também, né? Então, quando a gente vai olhar para as POCs, que são basicamente uma forma de você testar a ideia, você tem dois tipos principais. Um deles é eficiência operacional e o outro são novos negócios. Então, quando você faz um projeto piloto de eficiência operacional, o grande objetivo é você ganhar competitividade, economizar seu tempo, gerar eficiência, diminuir custo, aumentar a efetividade, taxa de entrega, conversão e etc. Quando você fala em novos negócios, a ideia é você criar novos produtos, seja um white label da startup, seja revender a solução da startup, ou levar coisas que vão agregar valor, tanto para a sua cadeia de fornecedores, olhando para trás, ou olhando para frente para a sua cadeia de clientes também. E aí a gente recomenda dividir as POCs pelos horizontes de inovação. Então, quando você está olhando para POCs de eficiência operacional, geralmente você consegue atacar o horizonte 1 e um pouco do horizonte 2. E quando você está olhando POCs de novos negócios, você consegue já atacar um horizonte 2 e um horizonte 3 também dentro da sua estratégia de inovação, que é super importante estar amarrado com isso. Já quando você vai olhar o estágio de uma startup, é muito difícil você trabalhar com ideação. Geralmente é quando os empreendedores estão tendo só ideia, o produto não existe, você não vai conseguir ter um output muito claro daquela relação, ela não vai ser boa para as duas partes. Quando você está em validação, uma startup, ela até pode servir como eficiência operacional, mas nesse momento a startup ela precisa ter o maior leque possível de clientes, porque ela está validando e aprendendo sobre os seus produtos também.
Então, quando você acaba entrando numa seara de validação e crescimento, você pode trabalhar um pouco de eficiência operacional e no estágio de escala também. Agora, novos negócios, quando você vai criar algo novo com a startup, é muito difícil encaixar a validação, porque a startup ela precisa rodar e ganhar um pouco mais de mercado também. Então, quando você vai fazer um projeto piloto focado em novos negócios, é ideal que você trabalhe com startups em crescimento ou em escala também. E aí, quanto maior a maturidade da startup, mais difícil pode ser ela topar fazer um white label ou um novo produto só para sua empresa, usando todo o stack tecnológico dela também. Então, é um pouco do que você tem que saber ler sobre o que você quer com o estágio que existe de cada startup na maturidade que ela está atualmente. E aí a gente entra na parte de planejar o projeto piloto, então a gente define muito bem quais são os problemas, as hipóteses que a gente vai resolver, quais vão ser os objetivos, os resultados esperados, o que a gente vai precisar fazer de melhoria no produto atual e no projeto, quais são os recursos necessários que a gente precisa, quais são as adaptações que a gente vai ter que mexer e como que vai ser o cronograma ali que a gente vai precisar definir tanto os responsáveis, os prazos, os objetivos de cada etapa. É um pouco dessa forma que a gente faz aquele primeiro planejamento dos projetos pilotos. Para fazer o acompanhamento desses projetos, a gente usa um software de inovação aqui da ACE, que é o My Innovation. Ele fica disponível para você acessar e mais informações no site, é só estar acessando My Innovation. Ele basicamente atua como um Trello, um Pipefy, um Asana para inovação, só que ele foi inteiramente desenvolvido com esse objetivo de ajudar os gestores de inovação a acompanhar o seu portfólio. Então, com o My Innovation, a gente consegue saber como que está o nosso portfólio de projetos, como que estão, onde está o estágio de cada um desses projetos, quanto que eles já gastaram, as principais métricas envolvidas, quais são os entregáveis. Ele proporciona entregar em tempo real o que está acontecendo com os projetos de inovação. E aí você consegue ter um overview do portfólio, consegue analisar as métricas, ver os stage gates. É uma grande forma assim, de você escalar a forma de acompanhamento dos projetos pilotos, e é por isso que a gente usa em todos os projetos aqui na ACE uma innovation para ajudar com que essa relação entre startups e grandes empresas seja ainda mais proveitosa, porque a todo momento a grande empresa é cobrada por resultados no curto prazo, né? Então a grande proposta de valor do My Innovation é fazer essa contabilidade da inovação, Innovation Accounting. Então ela permite você tirar aquela ansiedade de resultado no curto prazo e vai permitindo você monitorar em stage gates, as fases, os estágios, o que está acontecendo com todo o seu portfólio de inovação também, né? E aí você pode acompanhar desde o nível que ele está, quais são as entregas, o que aconteceu. Também tem um Innovation Design que fica ali como suporte, acaba sendo uma plataforma bem completa e que ajuda bastante a gente conseguir escalar o acompanhamento e o sucesso dos projetos também, né? Então, uma grande proposta de valor do My Innovation é trazer calcular esse ROI da inovação, conectar a plataforma aí para monitorar se a gente está conseguindo reduzir custo ou não, como é que estão as métricas, como é que está o portfólio, se eu preciso abrir mais fases ou não, trazer mais oportunidades e por aí vai. E a hora que você vai olhar para uma POC, uma questão super importante também é o modelo financeiro, né? Então, quando você tem um projeto piloto de eficiência operacional, é muito simples o modelo financeiro. Você basicamente contrata a solução da startup pelo preço que ela já tem de mercado. A gente não recomenda fazer projetos pilotos gratuitos com as startups, porque não geram skin in the game e não é algo muito saudável para uma empresa que está ali procurando um ambiente, um modelo de negócios escalável e replicável. É super relevante que ela fature alguma coisa dentro dessa relação, porque a startup precisa desse dinheiro para sobreviver. Já quando você vai desenvolver um modelo de novos negócios, aí tem alguns tipos de saídas, né? Você pode tanto fazer com que o cliente final pague a solução da startup para ela diretamente, ou se a solução da startup for tão atrativa e tão interessante, você pode fazer um modelo onde você paga a aplicação daquela startup naquele grupo
de controle, seria como se você contratasse a solução da startup para aquele pool de clientes também. Então, essas são algumas alternativas para o modelo financeiro nessa relação aí entre startups e grandes empresas. E ao término do programa é super importante você fazer um deparo do que aconteceu e do que está tendo, né? Então, quando você faz uma POC de eficiência operacional, você consegue definir ali os próximos passos. Se você vai expandir esse processo, essa solução da startup para outras áreas, ou se você vai cancelar, se você vai contratar, o que você vai fazer. Já em novos negócios, você define se você vai revender a solução da startup, se você vai usar ela como fornecedor, como um cadastrado, ou até mesmo se ela é tão estratégica, será que não vale a pena eu fazer um investimento nessa startup? Então, é um pouquinho dessa maneira que a gente recomenda aí você estar atuando no final desses projetos, fazendo um deparo em formato de comitê de resultados entre os C-level envolvidos, as pessoas, o empreendedor, para estar definindo aí quais são os outputs e os próximos passos também. E aí, algumas boas práticas nesse relacionamento entre startups e grandes empresas que a gente vê pela nossa experiência você ter um parceiro, alguém que conheça e fale a língua das startups, que consiga ter uma base boa e qualificada também para te ajudar. Você definir uma estratégia ali para o seu programa para não ter frustração para nenhuma das duas partes. Você tem uma esteira ágil de contratação de startups, então não tem como você exigir coisas de uma startup que você exige de um fornecedor tradicional. O envolvimento da liderança nos projetos com startups são fundamentais. A gente percebe que aqueles programas que dão certo e cumprem os objetivos, o C-Level estava envolvido e tinha um buy-in, um comprometimento. Ter, claro, as expectativas das duas partes. Então, usar um programa de conexão com startup só para oxigenar a cultura do C-Level é muito raso. E, por outro lado, também é importante que você entenda que a startup ela precisa vender e precisa faturar. A gente não pode enxergar a startup nessa relação metrópole-colônia, somos melhores do que eles. Uma startup em 2, 3 anos pode gerar uma disrupção dentro do seu mercado e fazer com que a sua empresa perca expressão, representatividade, market share e acabe sangrando ali e não ganhando mercado também. E é por isso que a gente fala que programas que existem só com o objetivo de branding, gerar marketing ou fazer fumaça, não são programas que vão trazer resultados concretos e não vai ser muito saudável essa relação também. E o outro é você conseguir ter uma governança bem definida para saber trabalhar com esse mindset diferente de uma startup, que é muito mais rápido, ágil e enxuto. E muitas vezes, a hora que a gente olha para uma empresa, a empresa sempre está num cenário de defesa, ela tem aqueles famosos anticorpos da inovação, enquanto a startup quer velocidade, e é super importante ter uma governança bem clara para definir como é que são as regras do jogo também. E aí, quem quiser aprofundar um pouco mais sobre tudo isso que a gente trouxe aqui, tem um livro muito bom que ajuda nessa parte de estratégia de inovação, que é o Zone to Win. Ele pode ser bem legal para você trabalhar com as zonas de inovação. Tem também um livro super legal de Corporate Venture Capital, que é escrito pelo Andrew Hormans, que fala sobre o Masters of Corporate Venture Capital, que explica muito bem essa relação aí entre startups e grandes empresas. Já no lado da startup, tem um livro que ajuda muito bem a entender todo o processo empreendedor, que é o The Startup Checklist, do David Rose. E o outro do Reid Hoffman, que é o Blitzscaling, que também ajuda você a entender esse crescimento acelerado das startups. Então, acredito que esses 4 livros aqui te deem mais insumos e mais repertório para você aí que está buscando melhorar o seu programa de conexão entre startups e grandes empresas ou que está pensando em começar essa relação. E a gente também tem a nossa newsletter, que a gente manda toda quinta-feira um e-mail com várias atualizações do ecossistema sobre empreendedorismo, tecnologia e inovação. E a gente também tem um podcast que chama Growthaholics, onde a gente discute diversos temas que são bem interessantes e que podem ajudar você aí nesses desafios de conexão entre startups e grandes empresas. Então é isso, pessoal. Aí tem o meu e-mail, andre@goways.vc. Fico super à disposição para estar conversando, tirando alguma dúvida. Se quiser vir aqui na ACE conhecer o nosso escritório, vai ser um prazer mostrar um pouco do que a gente tem feito para ajudar grandes empresas a inovarem com startups,
Ao longo desses últimos anos, a gente já fez mais de 50 programas de inovação, já ajudamos mais de 30 grandes empresas a superarem os seus desafios ali diários de inovação, como startups. E eu acho que a mensagem final hoje todo mundo quer inovar com startups, é algo que vem ganhando muita repercussão. Startup está no hype, então você precisa de fato criar uma estratégia e fazer algo que vai ter uma forte proposta de valor e vai se diferenciar dos demais relacionamentos. Trabalhar com startups vai permitir que você tenha mais velocidade, vai permitir que você consiga acessar novos mercados, ganhe eficiência operacional e uma série de outros benefícios. Mas você precisa primeiro dar um passo para trás, construir uma estratégia de inovação, construir uma forte tese, fazer um mapeamento do que existe no ecossistema com um parceiro qualificado que vai te dar munição para fazer um deal flow e uma esteira de oportunidades depois. Quem já conseguir definir uma governança desde o day one nos projetos de startup engagement é um golaço, é uma ótima boa prática já ter todo o processo ali de contratação para formatar e criar essa esteira ágil de contratação de startups. E aí você entra ali na parte de selecionar a startup, fazer todo o recrutamento, diagnosticar o que aquela startup pode contribuir comigo, desenvolver o projeto piloto, e aí do projeto piloto você definir qual vai ser o seu output final, seja contratar a startup como um fornecedor, seja investir naquela startup, seja revender a solução daquela startup, ou simplesmente manter essa relação. Mas eu diria que se fosse escolher um fator para um programa de Startup Engagement dar certo, é o envolvimento da liderança e do C-Level. É o que geralmente faz a diferença e é o que a gente vê que quando a empresa ela abre as portas para uma startup entrar lá dentro e fazer a inovação acontecer, os resultados são muito mais positivos do que alguns atritos que podem existir também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí desse nosso bate-papo rápido. Fico à disposição para o que precisarem e um sucesso aí na trajetória de vocês e bora inovar.